aquela gravação sincera, e aí você já coloca presente lá no chat de novo, tá? Desculpa toda hora ficar pedindo isso, mas aí você se mantém presente aí, ok? Para os registros gerais. Bote lá, presente. Isso, garotos, valeu demais. Bonitos, qual é o sentido do campo elétrico entre essas placas? O campo elétrico vai de onde para onde sempre? Fala aí, estamos cansados de falar nisso aqui. Eu mesmo estou falando isso na sua cabeça, misericórdia. Sei como é que você me aguenta. Fala aí, o campo elétrico vai de onde para onde? Hum? 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 Não entendi. Não escutei. Repete aí, por favor. Não escutei de novo. Mas a Milena escreveu aqui, de mais para menos, positivo para negativo, ok? Então, o sentido do campo elétrico é vertical para baixo. Você anota aí, por favor, ok? Você que está copiando aí, o sentido do campo elétrico, vertical. Ok? Para baixo. Muito bem. Agora, ô bonito, faz um favor para mim, vamos pensar um pouquinho em equilíbrio. Eu sei que nesse momento a gente busca uns negócios que talvez vai fazer um pouco mais sentido para você que tem muito tempo que não está vendo a matéria, ou para você que tem sinceras dificuldades em física, tem coisa que vai fazer algum sentido daqui a pouco, né, na hora que a gente entrar com equilíbrio de força, com estudo da dinâmica lá com Tarsis, mas vamos forçar um pouquinho aí a nossa memória, ok? Vamos forçar comigo. Lindo. Existe sobre essa partícula um peso que quer fazer com que ele caia. Só que o exercício está pedindo o sinal e o valor da carga elétrica para que ela fique em equilíbrio. Então, imediatamente, eu preciso que você entenda que, se está em equilíbrio, a força resultante sobre ela tem que ser zero. O que significa isso, PVN? É que se já tem uma força que aponta para baixo, ok? Tem que ter um outro vetor para equilibrar esse, que a gente costuma falar no ensino médio, né, quando a gente está começando a aprender vetor, é para anular. Não anula, equilibra. Nunca se esqueça disso. Então, bonito, para equilibrar o vetor peso que aponta para baixo, eu tenho que ter uma outra força, um outro vetor que aponta para onde? Para equilibrar esse cara. Fala para mim aí. Para não deixar o peso puxar essa partícula para baixo, porque se é para ficar em equilíbrio e estava em repouso, eu quero que ela fique flutuando. Se você ainda não entendeu isso, essa é a ideia. Eu quero que ela fique flutuando, ok? O peso puxa ela para baixo, perfeito? O peso puxa ela para baixo. Eu preciso de uma outra força puxando ela para cima, né? Um vetor força vertical para cima. Eu vou até pegar uma carona aqui para corrigir um comentário, né? Falaram aqui para mim sobre normal, aí não se esqueça, a normal é reação à compressão à superfície, né? Se essa carguinha tivesse aqui na placa, apertando a placa, teria essa normal, mas como ela está flutuando no ar, né, a gente não trabalha com essa questão de normal aqui, mas uma força para cima. Aí você fala assim, ô Simon, mas qual força que pode aparecer aqui do nada? Ô meu querido, perfeito, Emerson. Se isso é uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, é uma força elétrica. Agora, cá para nós, para essa partícula ser puxada para cima, para o lugar que tem uma placa positiva, essa partícula tem que ter qual sinal? Negativo. Eureka. Portanto, menos. Eu já sei que o sinal da carga é negativo e vai gerar uma força que é para equilibrar o peso. Você pode até vir, ó, com seu pincelzinho e dar aquele cortezinho maroto, ó. 1, 2, 1, 2. Não é simbolizando que está anulando, não, mas é simbolizando que é igual. Então, a força elétrica ali é igual ao peso. E olha que barato, ele já entregou para você o valor.
Olha que lindo. Então, quanto vale a força elétrica nesse caso? 2 vezes 10 a menos 7 Newton por Coulomb. Legal, Simon. Simon, por que que eu queria saber disso? É porque eu não sei se você percebeu aqui comigo, mas não tem outra fórmula, não tem outra forma para calcular o valor dessa carga conhecendo o campo elétrico aqui, sem usar o força que entra. Não tem outra forma para calcular o valor dessa carga elétrica. Ah, pode usar quiné? Se você soubesse o número de elétrons que está faltando ou que está a mais, nesse caso, a mais naquela partícula, podia usar quiné. Mas, olha, totalmente sem nexo para a nossa aplicação. Se eu tenho a força elétrica que ela sofre, e sei que ela sofre essa força devido ao campo, eu posso muito bem escrever força é carga vezes campo. Note que tem um módulo. Significa que eu vou calcular a força em módulo, né? Só o valor dela. Mas você já sabe, eu falei calcular a força, desculpa, calcular a carga, tá? Vou me corrigir a tempo aqui. Eu vou calcular a carga positiva, módulo, só o valor. Mas você não pode esquecer que na resposta final tem que botar um negativo ali. Quanto vale a força? 2 vezes 10 a menos 7. A carguinha é o que nós queremos, e o campo elétrico nesse local, 2 vezes 10 a 5. Perfeito? Podemos cortar um doisinho com doisinho aqui, um de cada lado, bacaninha, e vai ficar 1, né? Esse 10 a 5 vai passar aqui para baixo dividindo e vai subir 10 a menos 5. Então, nós teremos menos 7 com menos 5. Quanto que dá a nossa carga? E aqui eu já vou tirar do módulo de uma vez, tá? Ó, já vou arrancar o módulo aqui, já vou colocar um menos aqui na frente, 1, que é o valor dela, 10. Quanto que é menos 7 com menos 5? Não é menos 12? Coulombs. Alguém se lembra a subunidade que eu posso chamar isso aqui? 10 elevado a menos 12 é o mesmo que o que mesmo? Qual nome eu posso dar para essa potência de 10? 10 a menos 12? Pico. Show de bola. Então, essa carga, queridomos, vale menos 1 picocoulomb. Bonitinho, né? Para responder para esse exercício, menos 1 picocoulomb, ok? Um exercício de equilíbrio. Todo exercício em equilíbrio, provavelmente eu vou partir do pressuposto que eu preciso equilibrar um peso com uma força elétrica. Vou partir desse pressuposto. Tudo bem, bonitão? Se falar que eu posso apagar, eu apagarei. Só você falar que deu para tirar o printão aí. Manda um pó apagar aí no chat aí que eu finalizo o procedimento. Difícil, bonitos. Achou muito complicado? Note que antes da gente deduzir, antes da gente chegar no finalmente, né, que é na fórmula final, conceito vetorial, conceito de equilíbrio, tem conceito aí pra gente. Foi? Pode, povo? Fala comigo. Por mim, pode. Ó, então eu vou porque a Thaisa falou.
Falou fofo ainda. Por mim, pode. Número 2, hein, bonito? Exemplo número 2, movimento de cargas em campo elétrico uniforme. Repare que o campo elétrico uniforme é o que mais vai aparecer para a gente no sentido manipulação matemática, né? Ah, tem exercício teórico? Tem, claro que tem exercício teórico por aí. Estamos trabalhando com a parte teórica. Então, exemplo 2, com a parte prática. Falei um trem, coisei outro. Bonitos. Segundo exemplo para a gente, ok? Numa região de campo elétrico, ok? Uma partícula que tem massa e tem carga negativa é lançada na direção de um campo elétrico. Então, vamos colocar ali. Se é lançada, ela tem velocidade inicial, perfeito? Não falaram para a gente, mas ela tem velocidade inicial. Essa partícula tem massa, qual é a massa? 1 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Essa partícula tem carga, qual é a carga? Menos 1 vezes 10 a menos 6, a gente chama de micro, ok? E o campo elétrico nesse lugar vale quanto? 1 vezes 10 elevado a 5. Ihu! Show de bola. Estou lançando essa partícula para a direita, na direção do campo, é o que está dizendo aí, perfeito? Pergunta: qual é a velocidade mínima de lançamento? Ou seja, quanto vale V0? É o que de fato ele quer. Qual é a velocidade mínima de lançamento para que ela percorra 20 centímetros no sentido do campo? Eu quero que ela percorra aqui para frente, ó, 20 centímetros. E aí, José? Bom, partindo do pressuposto que esse campo elétrico sai demais, já está falando isso, né? E vai para menos, você já entendeu? Dá para você perceber que o movimento dela para a direita, ele vai ser natural ou forçado? E aí? Natural. Você tem uma carga negativa e você lançou ela para a direita, no sentido de uma carga negativa. Forçado. E aí, Lucas, se você quisesse me pegar aqui, né? Você falaria assim para todo mundo: ô professor, qualquer movimento de carga aqui vai ser forçado. Porque não importa se eu lanço ela para a direita ou se eu jogo ela para a esquerda, forçado significa ter uma força, né? Eu me expressei mal. Forçado sempre é, porque toda carga elétrica dentro de um campo elétrico vai sofrer a ação de uma força. Você concorda comigo, Lucas? Ah, sei lá, porque quando fala forçado para mim, é ir contra a trajetória, sacou? Eu entendo, ok? Porém, se você lançou ela para frente, né? Você forçou também. Ela é, claro, ao momento que você lançou ela para frente, ali ela vai se sentir incomodada. Então é só para explicar o meu quesito forçado, mas eu acho que vocês já entenderam, porque eu tive várias respostas do jeito forçado. Ou seja, não é natural ela ir para o polo negativo, porque ela quer vir para cá. Então, no momento em que você jogar ela para frente, e ela só vai se você lançar, que fique claro,
Se você chegar ela aqui e deixar ela aqui, ela volta. Então, para ela ir para frente, essa carga negativa ir para a direita, só vai se você lançar. Porque se você abandonar ela ali, ela vem para a esquerda. Porque carga negativa gosta de ir contra o campo, busca o potencial positivo. Ficou claro isso na sua cabeça? Dessa forma, então, quando eu lançá-la, uma força elétrica vai puxar ela para trás, padrinho. Olha que sacanagem. Mas por que, Simon? Porque negativo quer positivo. Então, olha o sentido da força. Então, tem força elétrica? Tem, e mais do que tem, ela é uma força que produz nessa partícula aceleração ou desaceleração. Ela vai ser acelerada ou freada para a direita? Fala comigo. Freia. Freada, muito bem. E, portanto, ela parte aqui com velocidade inicial e vai freando até parar. E aí ela recomeça o movimento dela para trás, porque aí você já não está com a mão nela mais, você já não lança ela mais para lado nenhum. Então, eu vou assumir com você o risco de que a velocidade final dela vai ser zero, porque eu estou mandando a mínima velocidade para ela percorrer no máximo 20 centímetros. Você sabe que se ela tiver velocidade aqui, ela continua. Então, para ela percorrer até 20 centímetros, é porque eu quero que ela pare lá na frente. Eu quero que ela pare quando ela alcançar 20 centímetros. Então, perceba, a velocidade inicial eu não sei, mas a velocidade final é zero. Eu tenho a velocidade final, eu tenho a distância. Para calcular a velocidade inicial, eu preciso de quê? E aqui lembrar para você, tá? Se o campo é uniforme, constante, a força é constante. Aí eu anoto aqui em cima de novo, né? Se o campo é constante, portanto, a força é constante. E, portanto, a aceleração é constante. O que significa isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Você pode calcular a velocidade inicial dessa partícula usando as equações do MOVE. O problema é que para resolver movimento uniformemente variado, do que eu preciso? Aceleração. Então, a minha pergunta para o senhor é: como que eu posso calcular a aceleração dessa partícula melhor? A desaceleração produzida pelo campo na partícula, e qual equação do MOVE eu consigo associar velocidades, aceleração e a distância? Tempo a gente não tem, né? Apesar de que é plausível de se calcular, mas não precisa. A gente não tem o tempo. Professor de física sempre tem um macetinho, né? Ou uma fala para aquela situação em que, quando a gente não tem tempo, qual equação que a gente usa? Né? E o Paulo Lopes já mandou aqui para a gente, né? Torricelli. Sem tempo é Torricelli na cabeça. Então, o final do nosso exercício vai ser aqui, ó. Vovô e vovó, mais duas amigas, num triângulo sentimental, que vai virar menos, porque a aceleração é negativa, você não pode esquecer. Né? Então, a nossa equação vai ficar v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2a delta S, ou a distância. Mas eu preciso da aceleração, ok? Porque todo o resto está de boa, né, Ariel? Velocidade final 0 ao quadrado. Inicial eu quero calcular 2 vezes, está faltando aceleração, e a distância em metros. 20 centímetros em metros vale 0,2. Só está faltando a aceleração
para você encontrar o babado. Agora, pergunto-te, porque eu já te ensinei, por isso estou perguntando, como que a gente faz para calcular a aceleração? Escreve aí para mim ou fala aí para mim. Fazem favor. Acho que é delta S sobre delta T, né? Aceleração? Essa é a velocidade média. Como é que a gente faz para calcular a aceleração com esse monte de dado? Eu sei a carga, eu sei o campo, eu sei a massa. Não disse que tem nenhuma outra força aqui no exercício, né? Eu vou acreditar que a força resultante é a força elétrica, não é isso? Força resultante é a força elétrica, eu posso chamar a força resultante de MA e posso chamar a força elétrica de que entra. Força que entra. Então, quem é a aceleração? É carga-campo sobre massa. A carga vale 1 vezes 10 a menos 6. Estou calculando isso em módulo, tá? O campo vale 10 a 5. Tudo isso dividido pela massa, que vai passar dividindo lá 10 a menos 4. Vou deixar para você, hein? Quanto vale essa aceleração aqui, meu povo? Quanto vale a nossa aceleração? Isolando, tá? Q vezes E sobre M. Muito bem. Milena mandou aqui para a gente que vale 1000 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, nós temos aqui 1000. Porém, em módulo, porque é negativo. Aí eu já vou puxar aqui de uma vez, ó, para frente, menos, ok? E o que faz todo sentido, né? Porque menos isso aqui vai passar para o lado de cá, mais. Show de bola? Temos aqui 1000 vezes 0,2, dá 200, vezes 2, 400, e esse menos 400 vem para cá, mais 400. Quem é a velocidade inicial ao quadrado? 400. Portanto, a velocidade inicial, que é passa a raiz dos dois lados, né? Raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Somente com a velocidade de 20 metros por segundo, nesse campo, com essa carga, com essa massa, essa partícula vai conseguir rodar antes de parar e voltar 20 centímetros. Gustavo está me perguntando o porquê do sinal negativo aqui, acredito eu, né, Gustavo? Porque a nossa aceleração calculada é em módulo. Essa aceleração aqui sempre é em módulo. Se você arrancar do módulo e colocar carga negativa, vai perceber que essa aceleração é menos 1000. E por que ela é menos 1000? Porque eu estou indo para frente, ok? Para a direita, e tem uma força resultante para a esquerda. Ela não está me ajudando, ela está me atrapalhando, ela está me freando. Portanto, desaceleração. Então, ao invés de essa aceleração aumentar a velocidade dessa carga, pelo contrário, está diminuindo a velocidade até ela parar. Perfeito? Por isso, do negativo aqui. E tem gente que esquece, por exemplo, e resolve aí, acha o mesmo resultado, nem se liga na matemática, né? Ah, se aqui fosse mais, eu teria mais 400, ia passar para cá menos 400. Aí eu teria raiz quadrada de menos 400. Complexo total, né? Então é preciso sim, ó, pela matemática, olha como é que é bonito, né? Menos para passar para cá mais e ficar honradinho, como está acontecendo aí. Esse aí com um pouco mais de matemática, né?
com uma aplicação marota, tá? Igualar a força resultante à força elétrica, ó, marota. Ó, só fico esperando o seu ok para pagar, hein? Convido você, assim que terminar, já mandar aquele ok no chat lá para não te atrasar. Ó, temos um por mim, pode apagar aqui. Milena manda, hein? Gente, eu lembrei agora, contar para vocês. A Milena vai lembrar também. Milena, você lembra da sua formatura do terceiro ano? Fala para mim, Milena, qual que, ou escreve aí, se tiver sem áudio, qual que foi o presente que você ganhou que mais fez sucesso para mim? Vamos ver se você lembra, se você recorda. Gente, na moral, houve um café, né? Uma confraternização do colégio para com o terceiro ano e a gente comeu, comeu, comeu e comeu. Todo mundo torto de comida, é hora de abrir os presentes, né? Que a família mandou. A Milena me ganha um buquê de coxinha do Ziquita. Você tem noção o que que é isso? Eu não sei se todos tinham visto. Eu nunca tinha visto, por isso que eu fiquei emocionado. Ela mandou uma mensagem que agora eu lembrei na hora. Mano, torto. Eu falei assim, velho. Alguém quer? Eu falei, claro, vamos comer o negócio. Claro que sim. Vamos fazer essa desfeita. É coxinha do Ziquita. É a melhor que tá tendo. Mano, eu nunca tinha visto. Não sei se vocês já tinham visto, mas rolou um buquê de coxinha, cara. Sinistro. Alguém já ganhou, já comprou, já comeu o buquê de coxinha do Ziquita? Eu nem sei se é o Ziquita que fez aquilo, ou Milena, ou eles compraram e eles confeccionaram? Não, foi do Ziquita. Tem que ser do Ziquita, coxinha melhor do mundo. Mas o Ziquita mesmo faz, cara? O buquê? Não, foi minha Ah, mãe que comprou e que fez o buquê. confeccionou, né? Uhum. Aí sim, agora sim. Falei, rapaz, chegar lá é um ótimo lugar para você pedir a sua mulher em casamento. Você já pede ela em casamento e já toma um café de uma vez. Com um buquê de coxinha do Ziquita. Ah, meu Deus. Exemplo 3. Curtindo os exemplos aí, molecada? Dando para pegar, de boa, sossegadinho. Importante é entender, viu? Entender as coisas que estão acontecendo aí. Tranks? Então, bora lá. Mais um exemplo. Tá aqui a nossa linha do tempo. Quase acabando também, né? Nós temos aqui uma carga elétrica, outra carga elétrica. Showzinho? Essa carguinha vale Q e essa vale menos 4Q. A distância entre elas é de 1 metro. Tranquilo? Ele pergunta para o senhor em que ponto na distribuição de cargas elétricas, né? O ponto onde o campo elétrico resultante é nulo.
essa carga gera campo, essa carga gera campo. Em que ponto o campo elétrico gerado por elas deve ser nulo? E aí? O que você me diz? Antes de qualquer coisa, pode ser aqui dentro, em qualquer lugar aqui dentro? Vamos escolher um ponto qualquer, como se fosse o meio, né? O meio. A gente sabe que no meio não daria certo por causa da disposição do valor de cargas, mas mesmo assim, só para você entender se aqui no meio uma carga mais e uma carga menos, e aí você começa a compreender o exercício e vai vendo que todos são muito parecidos com isso, repare, essa carga positiva gera nesse campo, nesse ponto, um campo que sai. Então, se fosse para você desenhar, eu teria da positiva nesse ponto, sai dela. Então, aponta lá para a direita. Você concorda comigo? Tranquilo até aí? Dessa positiva, lá naquele ponto, ó, a linha que liga o ponto e a carga, o campo sai. Para sair, tem que apontar para longe dela. Já essa negativa, o campo entra nela. Então tem que apontar para ela. E eu não sei se você concorda comigo, mas está vendo esse ponto vermelho? Qualquer lugar que eu correr com ele aqui dentro, o campo dessa vai apontar para lá e o campo da negativa também vai apontar para lá, para a direita. E eu te pergunto, dois vetores apontados para a direita, tem condição de anular, de equilibrar? Tem condição disso aqui ficar em equilíbrio, ou seja, resultante zero? Tem ou não tem? Isso aqui pode dar zero, moçada? Resultante igual a zero? Aí você me responde, Simon, aqui no meio não, porque esses dois vetores aqui, a resultante é um mais o outro, então não rola não. Eu precisaria, Simon, colocar em um local, primeiro, longe dessa carga aqui, porque ela é grande, ela é forte, ok? Mais próximo dela, mas fora do meio. E aí o único ponto que eu vejo é aqui. Eu vou chamar essa carga aqui de 1 e essa de 2, você já vai entender. E perceba, essa daqui, Qzinho, positiva, gera aqui um campo que sai dela. Então, vou vir e vou desenhar. Chamar esse campo de campo gerado pela 1. Tudo bem? Tranquilo, né? E essa daqui gera nesse ponto um campo que entra. Eu vou chamar esse campo de campo E2. Mas essa é mais forte, tudo bem, mas está mais longe. Olha a distância. Essa é mais fraca, mas está mais perto. Então ela compensa a força do campo dela com a distância. Enquanto essa daqui, mesmo sendo mais forte, perde, compensa devido à maior distância. Uma coisa eu sei, para o equilíbrio acontecer, e ele pediu aonde, né? Aonde tem que acontecer, o ponto para o equilíbrio zero é aqui, mas isso aqui é aonde? É à esquerda da carga Qzinho. Quanto? Quantos metros à esquerda? Eu tenho que entender que isso só acontece se o E1 for igual a E2, não é verdade? E aí, abrindo a equação, vamos ver se você lembra, né? Campo gerado por uma carga é K, Q, dividido pela distância dela até o ponto ao quadrado. Eu vou chamar essa distância de x, se você não se importar. Já o campo gerado pela 2 é K, Q, em módulo, né? Vai sumir aquele negativo ali, legal, dividido pela distância. Qual que é a distância da carga até isso aqui? Bom, entre elas é 1 metro.
Só que daqui até aqui é 1 metro mais x. Você concorda comigo? E tudo isso tem que ser ao quadrado. Eita! Não sei se tu concorda comigo, mas é possível cortar aqui um K de um lado com um K do outro, um Qzinho aqui com um Qzinho ali. E sobrou aqui para a gente 1 sobre x ao quadrado, e sobrou do lado de lá 4, que vai sair o negativo ali, né? Sobre 1 mais x ao quadrado. Como é que você resolve isso para a gente encontrar o valor de x, que é o que a gente precisa ali? Me dá uma ideia? Vou só trazer aqui para cima, tá? Para você entender. 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre 1 mais x. Tudo isso ao quadrado. Como é que você resolve isso? Produtos notáveis? Para a gente não ir buscar lá, que também é um jeito, Milena, dá para a gente passar a raiz dos dois lados da equação? Se a gente fizer isso aqui, ó, raiz dos dois lados, do lado de cá não ficaria raiz de 1 sobre raiz de x ao quadrado, e do lado de lá raiz de 4 sobre 1 mais x? Daria para fazer isso? Vamos ver se sim. A galera está confiante que sim, né? Eu tenho 2x de um lado e do lado de lá 1 que multiplica 1 mais x, ou seja, 1 mais x mesmo. Tranquilo? Então, ao passar esse mais x para o lado de cá menos x, eu teria 2x menos x, x igual a 1 metro. Então, a nossa resposta seria a 1 metro de quezinho à sua esquerda. Ou, se preferir, a 2 metros da menos 4 quezinho à esquerda. Então, à esquerda das cargas, a 1 metro de uma, a 2 metros da outra. Tira o print aí que está quase caindo a nossa aula a qualquer segundo. Só para você não ficar sem. Isso tudo para que o campo resultante seja 0. Printa lá por please. Printou?